Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma jornada aqui e vamos percorrer essa jornada, esse caminho, por alguns domingos aqui na nossa igreja. Nós vamos falar sobre essa série de mensagens, que nós vamos iniciar hoje, e ela vai percorrer alguns domingos aqui para frente. Essa série de mensagens, você pode ver pelo título e pela imagem que está ali no fundo, que ela é uma prontificação, uma decisão, uma entrega que eu faço nas mãos do Senhor. E é interessante porque quando nós pensamos em servir, em trabalhar, nós pensamos geralmente em coisas que nós podemos fazer. A primeira coisa que vem à nossa mente são as nossas habilidades, Quais habilidades eu tenho para que eu possa fazer alguma coisa. Mas eu queria que essa série de mensagens fosse um desafio para você se envolver no serviço da igreja, se envolver no serviço cristão, dedicar a sua vida, mas não com base somente nas suas habilidades. Não é errado você olhar para as habilidades que você tem como um critério para o seu serviço, não é errado. Mas o que eu quero dizer é que servir a Jesus, servir em um ministério, participar da vida da igreja, cumprir um ministério que é acima de qualquer ministério que nós tenhamos, como diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, nós temos o ministério da reconciliação, que é levar pessoas a conhecer Jesus, que é levar pessoas a verem Jesus através das nossas vidas e ações. Não se resume às habilidades que eu tenho, não se resume às capacidades que eu tenho, mas diz respeito a quanto eu me entrego nas mãos do Senhor para ser usado por Ele. Não é tanto aquilo que eu tenho a oferecer, mas o quanto eu dependo dEle. E esse é o desafio dessa série. Muito mais do que te desafiar a participar dos ministérios do ano que vem, e essa com certeza é uma das preocupações que nós temos aqui, mas para além disso, eu quero que o seu coração encontre a direção que Deus tem para ele na sua vida. Porque se fosse trabalho por trabalho, perderia o sentido. Deus nunca fez assim. Deus não nos chama a trabalhar por trabalhar. Deus nos chama a servir, como Ele é modelo de serviço. Ele diz em Marcos 10, e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Como que Jesus serve? Dando a sua vida. Qual é o meu modelo e o seu modelo de serviço? Jesus, fazendo o mesmo que Ele fez, dando a nossa vida. Claro que não entregando a nossa vida para ser pregado no madeiro como Ele fez, somente Ele poderia ser pregado naquela cruz. Mas hoje eu e você, como seguidores dEle, como discípulos dEle, entregamos a nossa vida aos outros como uma forma de repetirmos e de mostrarmos ao mundo quem é o Jesus que nos salvou. Então o seu engajamento na igreja, ou a falta do seu engajamento no corpo de Cristo, pensando nessa ideia de Paulo de corpo, de um fazendo parte do outro, ela na verdade mostra ou revela, não para mim, não para o outro que está ao seu lado, porque isso não importa, mas mostra para você mesmo, como está o seu coração com o Senhor, como está o seu relacionamento com Deus. E aqui eu quero começar te dizendo que o seguinte, essa não é uma série de mensagens que eu quero colocar peso sobre você. Não é uma série que eu quero te dizer que se você não começar a trabalhar, alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida. Ou que se você não começar a trabalhar, é só porque você é pecador, é preguiçoso. Nada disso. Não tem essa visão. Essa é uma série completamente diferente disso. Essa é uma série em que eu quero considerar as dificuldades e as barreiras que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, somado à família, porque nós não temos só a igreja, nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, nós temos também a igreja, nós temos tantas coisas que nos cercam, e eu quero considerar cada uma dessas coisas, pensando assim, Senhor, qual é o seu direcionamento, para que eu possa ser usado por Ti? Como eu serei usado por Ti, na minha vida, no meu contexto, na minha situação, pelo momento que eu estou passando? Há pessoas que têm passado momentos mais fáceis, há pessoas que têm passado momentos mais difíceis, há pessoas em situações e circunstâncias diferentes, momentos de vida, idades diferentes, mas saiba de uma coisa, de alguma forma, Deus quer te usar.
Você. A sua vida. E eu sei que podem ter vindo muitas perguntas à sua mente. Quer me usar? Mas o que eu tenho para oferecer? Ou, mas eu tenho muitas coisas para oferecer. Não sei qual foi o seu pensamento, mas eu quero que você venha com o coração aberto para essa série de mensagens, para que você possa descobrir e entender o que Deus quer para você hoje. E falar sobre o ministério na igreja é algo desafiador, porque o ministério muitas vezes e eu acho que a primeira pessoa que tem que reconhecer isso na igreja sou eu como pastor, que o ministério muitas vezes é desgastante, que servir e trabalhar muitas vezes acaba prejudicando a família e a vida da gente. Parece que é levado a um desgaste, a um extremo você servir no ministério, que alguém que começa no começo do ano animado, cheio de sonhos e de desejos, vai chegando outubro, novembro e dezembro, parece que não vê a hora de passar para frente, porque já está esgotado, porque não aguenta mais fazer aquilo. Há algumas razões para isso, que eu quero conversar com você nessa série sobre essas questões. Mas a principal delas é porque Jesus nos fez para ser um corpo. E um órgão não faz a função do outro. Um órgão desempenha a sua função. É por isso que eu disse que Deus quer te usar. Eu posso não saber como, mas eu sei que Ele quer te usar. Porque se Ele tem te trazido para cá, se Ele tem trazido você para participar desse corpo, dessa igreja, é porque alguma missão, alguma função, algo Ele quer desenvolver através de você, que eu, sendo pastor, podendo ter feito tanto tempo de teologia, podendo ter talvez mais ferramentas que você para conhecer a palavra de Deus, mas Ele não quer me usar, Ele quer te usar. E se Ele quer te usar, ai de mim, você tentar colocar o meu dedo ali, porque eu vou atrapalhar. Deus quer usar você. E eu não quero que o ministério, ao invés de ser visto por você como um peso, como uma dificuldade, como um problema, seja visto por você como mais uma forma, como uma oportunidade de você servir ao seu Senhor, de você entregar a sua vida a Ele, de você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu estou aqui, pronto a ser usado pelo Senhor. Essa é uma série que a minha preocupação é muito mais falar sobre o serviço, que a minha primeira preocupação não é primeiramente falar sobre o serviço, não é, mas é que a minha primeira preocupação é que você experimente uma transformação na sua vida por meio de um relacionamento mais profundo com Jesus. Como pastor, eu tenho preocupação com os ministérios dessa igreja, eu quero ver os ministérios funcionando, eu quero ver esses ministérios como um coração pulsando sangue, jogando em toda a igreja, alimentando, abençoando vidas, eu quero isso, mas muito mais do que isso, a minha função como pastor é fazer com que você entenda algo extremamente importante, que o serviço é ou deve ser fruto do relacionamento seu com Deus, e não o contrário. Não é o seu serviço que instiga, que alimenta o seu relacionamento com Deus, mas é o seu relacionamento com Deus que alimenta o seu serviço. E essa ordem não pode ser invertida. É por isso que eu dei o título para essa mensagem, para essa primeira mensagem, que é: a ordem das coisas importa. A ordem importa. Importa que seja o seu relacionamento produzindo, gerando serviço, e não o contrário. Não você fazendo coisas para tentar ganhar a atenção de Deus. É você trabalhando e você querendo abençoar vidas, porque você tem sido abençoado pelo Senhor. E ao invés de ser algo desgastante, que está exaurindo as suas forças, ser algo prazeroso. Não que não tenha suas dificuldades, tem desafios. Tudo na nossa vida tem desafios. Mas é aquele desafio que você quer se engajar, porque você está vendo Deus operando na sua vida, e você não consegue ficar com aquilo só para você. Você quer derramar e compartilhar na vida de outra pessoa. Quando essa ordem não é respeitada, quando eu me preocupo mais com o trabalho, com o que eu produzo, se eu estou trabalhando ou não, se eu estou fazendo ou não, isso se torna ativismo, fazer por fazer, porque eu me sinto bem fazendo alguma coisa. E ativistas, eu posso dizer para você, para além dessas 4 paredes da igreja, falando para além de ministério, eu e você somos ativistas por excelência. O que é o ativismo? O ativismo é o excesso de atividades, é o acúmulo. Nós nos orgulhamos de dizer que fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo.
Nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos fazendo o curso tal, estamos fazendo aquilo outro, estamos nos preparando para não sei o quê, estamos mandando um e-mail, mas estamos fazendo o almoço, estamos fazendo aquilo outro. A gente se orgulha de ter de ser multitarefas. Tá certo que às vezes é a correria da vida, ainda mais, como eu disse, há fases diferentes, né? Eu vi o tanto que a minha vida e da Carol mudou depois que chegou o Samuelzinho. Com certeza há fases. Mas o que eu estou colocando aqui é que a gente se sente útil, importante, mais valorizado quando nós estamos morrendo de trabalhar. Quando nós estamos apenas trabalhando e achamos que aquela produção, que aquilo que eu estou fazendo define quem eu sou, me dá valor. Parece que descansar é até um crime para algumas pessoas. É algo errado. É como se você não estivesse fazendo nada. Você não está fazendo nada. Você não está produzindo nada. Você não está gerando nada. Não, você tem que fazer alguma coisa. Como se descansar fosse um problema. Então, nós vivemos numa sociedade em que você precisa ter um excesso de trabalho. Você não pode só trabalhar no seu emprego das 8 às 5, você tem que chegar em casa e ter um trabalho, que você vai fazer uma outra coisa na internet, que você pode trabalhar de home office. Você tem que ter algo acumulado, um sobre o outro. A sua vida precisa ser uma avalanche de problemas. Isso faz parte da nossa cultura, como se fosse louvável. Queremos fazer 5 coisas ao mesmo tempo. E o que acelera ainda mais esse processo é o bombardeio de informações, né? A gente tem, por causa da internet, um acesso muito grande às informações. Aí você vai lá, abre o Instagram e vê que aquele amigo seu está emagrecendo. Mas no caso das mulheres, né? Aquela amiga sua está emagrecendo. Aí você fica ansioso, fala, eu também tenho que emagrecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã para começar a correr. Ou você abre lá e vê que seu amigo teve uma promoção no trabalho. Aí você fala, não, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que trabalhar porque, meu Deus, eu estou parado, não está acontecendo nada na minha vida está um marasmo, o que eu vou fazer? E você entra naquele desespero. Aí você começa a andar de um lado para o outro, desesperado. Porque nós estamos preocupados com aquilo que estamos vendo nas nossas informações. Ah, mas estourou a guerra lá na Ucrânia. Ai, meu Deus, o que vai aumentar a gasolina de novo? Ai, meu Deus. E a gente vive nessa loucura em que somos levados pela avalanche, jogados de um lado para o outro. Isso faz parte da nossa cultura. Isso faz parte do que é o homem moderno, o homem ocidental, o homem que vive nas Américas, aqui, os Estados Unidos. Isso é uma cultura que nós herdamos dos americanos. Nós somos acelerados por natureza. Vivemos num mundo de excesso de mudanças e transformações, novidades e transformações a todo momento. É o jovem que fica louco porque lançou o novo iPhone e ele não pagou nem a metade das parcelas que ele fez do último, mas ele já está doido para trocar e entrar numa nova parcela porque atualizou, e ele quer aquela atualização. Ou você que quer aquele tênis novo que lançou porque tem uma tal tecnologia, ou você quer aquele computador. A gente fica vivendo essa loucura desenfreada e não conseguimos parar, aquele frenesi, aquela coisa absurda. E nós não vivemos só assim numa área das nossas vidas. Vivemos isso, acaba transferindo para os relacionamentos conjugais, onde vemos muitos problemas de casamentos. Isso acaba sendo transmitido para o nosso relacionamento pais e filhos, o que prejudica muito o relacionamento pais e filhos. Isso é refletido em todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos realmente uma loucura. O mundo tem sido uma loucura. Tudo isso promove e tudo isso faz parte, diz o que é esse ativismo. E às vezes a gente traz isso para dentro da igreja e diz o quê? Não, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Porque se eu não ficar fazendo, tiver aquele acúmulo de coisas, se não tiver cada dia uma coisa para alguém, está lá na igreja fazendo, se não acontecer alguma coisa assim, e eu estiver nessa mesma loucura que é a minha vida, eu não consigo viver. Gente, isso não é adoração. Isso não é adoração. Isso é fruto do nosso coração desorientado. Essa disfunção da vida é trazida para dentro da igreja. Ao invés de, entendendo o que Deus quer de nós, quanto ao serviço e quanto ao que nós produzimos, a gente mudar a nossa vida lá fora. Essa é a preocupação grande dessa série. Que eu e você olhemos para a palavra de Deus e à luz da sabedoria dessa palavra, tenhamos o nosso coração reorientados.
para que aquilo que Deus nos chama a ser e fazer aqui, nós levemos para a nossa família, levemos para o nosso trabalho e levemos para todo lugar que for. Porque um dos grandes reducionismo é quando você quer minimizar alguma coisa, tornar pequeno, que os evangélicos do nosso tempo têm, ou creem, é que você pregar o evangelho é só você entregar um folhetim para uma pessoa na rua, ou você falar 2, 3 minutos, 5 minutos sobre Jesus para alguém. Isso é pregar o evangelho? Claro que é, sem dúvida. Mas a palavra de Deus nunca disse que era só assim. A igreja prega o evangelho em tudo que ela vive, na forma como você trabalha, na forma como você vive, na transformação que você vive diariamente no seu casamento, você prega o evangelho. Na dedicação que você vive ao seu Senhor e ao corpo da sua igreja, é que as pessoas veem o evangelho. Se o evangelho servir só para a pessoa ter um conforto mínimo numa situação específica da sua vida, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus transforma toda a nossa vida. Ele entra em cada esfera, em cada quarto escuro e traz ordem e joga luz a tudo que está errado. E essa é a grandeza de Jesus, que Ele é a luz do mundo. Ele reorienta as nossas vidas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, porque Ele nos ajuda a andar, conhecendo a verdade e reorientando a nossa vida. Esse é o Jesus que muda a minha e a sua história. É esse Jesus que o mundo precisa ver, nas nossas atividades ministeriais aqui na igreja, no seu casamento, na sua casa, na sua criação de filhos, no seu desempenho no trabalho. Eles não podem ver que nós estamos apenas replicando o processo do mundo, mas eles precisam ver Jesus em nós. Então eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas capítulo 10, versículo 38. Nós vamos ler 4 versículos apenas. Lucas capítulo 10, versículo 38. O terceiro evangelho, O terceiro evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu a Marta: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Esse é um texto que por muito tempo eu fugi dele. E eu quero confessar para os irmãos porque que muitas vezes eu fugi desse texto. Porque quando eu li esse texto, eu pensava comigo assim, como eu sou muito mais parecido com Marta, de fazer, de produzir, eu pensava, não, mas para mim certo está Marta, não Maria. Aí eu pensava, mas eu estou discordando de Jesus, então eu estou errado, então eu sei que eu estou errado. Mas na minha cabeça, Marta, que estava trabalhando, preocupada, produzindo, preocupada em servir Jesus e os discípulos, era ela que estava certa, e Maria que estava folgada. Então por muito tempo eu falei, eu não vou ainda para esse texto não, porque eu sabia que Deus ia confrontar muita coisa no meu coração, e eu falei, não, vamos deixar esse texto para lá um pouquinho, vou para outros lugares, vou estudar outras partes da Bíblia. Mas quando eu me dispus a falar sobre essa série, eu sabia que o primeiro texto que eu tinha que tratar era esse. Deus já tinha falado comigo. Então, eu já sabia o que eu precisava, onde eu precisava ir. E que Deus mexeria comigo antes, mexeria no meu coração, com coisas do meu coração, antes de mexer com o coração dos irmãos. Então, como eu disse, esse é um texto que causa conflitos. Porque Marta e Maria estavam em casa e quando do nada chega Jesus e mais 12 homens pelo menos, porque diz os discípulos, mas não diz quais discípulos estavam com Jesus. E eles chegam na casa de Maria e de Marta, que eram irmãs.
Naquela época não tinha como você avisar, né? Hoje em dia você manda um WhatsApp e fala, daqui uma meia hora nós estamos chegando aí, Jesus quer ir para aí, prepara as coisas aí mais ou menos. Sabe quando chega a visita de surpresa na sua casa? Você sai correndo na sala, pegando a camiseta, as almofadas que está no chão, tirando o copo que você colocou do lado do sofá, assistindo filme. Você sai correndo para dar uma arrumadinha mais ou menos na casa, para a visita poder entrar. Essa era a circunstância de Marta naquela ocasião. Então Marta levanta, começa a trabalhar, porque ela tem um bom propósito. Ela quer receber bem Jesus e os discípulos. Ela quer ser anfitriã do seu Senhor. E tem uma coisa muito importante sobre esse texto. Não ache, nós vamos ver isso, mas não pense que Jesus está criticando por criticar o serviço de Marta. Não, Jesus não tem esse propósito. Eu e você precisamos de Martas. Se esse culto está acontecendo é porque Martas se envolveram nele para que ele pudesse trabalhar. Se essa igreja continua caminhando, é porque a liderança dessa igreja tem trabalhado, tem sido como Marta, no sentido de se dedicar, de trabalhar, de servir. Jesus não está criticando o serviço pelo serviço. Tanto é que o texto anterior a esse aqui é a parábola do bom samaritano, uma parábola de serviço, em que alguém para a sua vida, para de fazer as coisas para si mesmo, porque viu alguém em necessidade e quer servir aquela pessoa, e precisa servir o próximo. Então Jesus não está falando mal do serviço pelo serviço, porque tem muita gente que se esconde atrás desse texto dizendo, está vendo? Então melhor que eu fique com o relacionamento, vou ficar só com Jesus, só adorando, só louvando, e não quer se envolver no trabalho. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós vamos ver com mais calma, mas eu já estou te adiantando para você poder focar onde eu quero que você foque. Jesus não está criticando Marta somente por criticar. Nós precisamos de Martas. Nós temos Martas na nossa vida e no nosso lar que mostram para mim e para você o que é o significado de amor e de serviço. Você pode pensar talvez na sua mãe, no seu lar, no seu pai, trabalhando, servindo, se dedicando, para que você possa usufruir daquelas bênçãos, usufruir do amor e do cuidado deles. Em tantos lugares a gente pode identificar Martas que nós precisamos na nossa vida e o quanto elas são importantes. Jesus não está criticando o serviço de Marta, mas Jesus percebeu algo em Marta que não está à vista no a minha, você, que não é perceptível naquela situação. Não foi para os discípulos, não foi para Maria, irmã de Marta, e não foi nem mesmo perceptível para a própria Marta, naquilo que ela estava vivendo. Às vezes nós olhamos para a situação, como eu disse para vocês que é mais o meu caso, e não acho legal a atitude de Maria, de ficar sentada enquanto sua irmã estava ralando, ao invés de arregaçar as mangas e ajudar junto. É ruim isso quando acontece na nossa vida, não é? Você está tentando fazer alguma coisa, você está tentando liderar o seu ministério, você está tentando trabalhar, e tem um tanto de gente que não quer se envolver. E muitas dessas pessoas não medem esforço, ou não se preocupam em reclamar quando tem alguma coisa que elas não gostam. Elas não se prontificam a ajudar, mas se prontificam logo a poder reclamar de alguma coisa que elas não gostam. A gente olha para essas pessoas e fala assim, mas como que essa pessoa pode fazer isso? Qual pensamento Marta teria de Maria? Uma relaxada, uma folgada. Pô, eu estou aqui trabalhando e ela vai ficar ouvindo Jesus, de pé para cima. Jesus não está dizendo que a gente não tem que trabalhar ou servir. Jesus não está dizendo que eu e você não devemos nos envolver. Mas que eu e você precisamos perceber as atitudes de Marta naquela situação. Quais são os sintomas do coração de Marta que Jesus percebeu? Vamos lá. Marta estava ocupada demais. O ocupada de Marta aqui é trabalhando desesperadamente, sem noção, sem ritmo. Imagine o seguinte, você é dona de casa, você sabe muito bem como fazer um bolo, mas sabe quando você está atolada de serviço, atarefada até o pescoço, você tem meia hora para fazer um caminhão de coisa acontecer, e aí você começa a se atropelar fazendo um bolo que você já fez, que você faz há 20, 30 anos atrás, porque você está o quê? Ocupada, super ocupada. Você está com a cabeça ali, mas em mil e outras coisas, e aquilo ali você não faz nem o que você está fazendo naquele momento, nem consegue fazer o que você está pensando em fazer, que gera o segundo sintoma de Marta. Marta não só estava super ocupada, mas Marta também estava pré-ocupada. Ela estava preocupada com como aquela situação terminaria. E tem uma situação cultural muito importante para eu e você entendermos aqui. Hoje ainda é assim,
mas bem diferente da cultura daquela época, que são as mulheres as responsáveis por receberem bem alguém na casa, né? Os homens ficam mais sossegados nessa parte. Ainda acontece isso, mas é menor um pouco. Naquela época era totalmente a mulher. A mulher tinha toda a responsabilidade de receber bem na casa, e isso era uma questão de utilidade, como eu disse, que definia o sentido de propósito, a razão de ser daquela mulher na sociedade. Porque nós sabemos, mulher naquela época ela não tinha como sair e trabalhar fora, ou trabalhava, fazia muito mais coisas como sempre fez, como as mulheres sempre fizeram, mas ela não era vista como alguém pela sociedade que poderia ter a voz que um homem tinha. Aquela sociedade, não a Bíblia, aquela sociedade era machista, mas a Bíblia nunca influenciou isso. E a gente até falou sobre isso, e podemos até voltar a falar, mas isso é muito importante. Não era a sociedade que era machista e não a palavra de Deus. E naquela sociedade, Marta precisava receber bem aquela família, precisava receber bem Jesus e os discípulos que estavam chegando. Então ela estava preocupada com o final, o que será que vai acontecer? Então ela, super ocupada, fazendo 300 mil coisas, olhou para o final e falou assim: se eu não tiver alguém para me ajudar, não vai dar certo, eu não vou dar conta. E o que vai acontecer? No fim das contas vão dizer que eu não sou uma boa anfitriã. Ela estava preocupada com o resultado final daquilo, o que aconteceria com aquilo. Mas não só isso, Marta estava inquieta, ela estava perturbada, ela estava em desordem, ela estava, como eu disse, se atropelando em coisas que ela já sabia fazer há muito tempo, mas ela não conseguia orientar o seu coração e se acalmar em como ela deveria fazer, porque ela estava carregando um mundo nas costas, ela estava carregando todas as preocupações e toda a ansiedade daquele momento nos seus ombros. E por último, Marta estava irritada. Minha irmã me deixou sozinha. Quando você olha para o lado e fala assim, você não aguenta mais carregar aquele piano gigante, escada acima, você vira para o lado e tem alguém de braços cruzados que ainda diz assim, cuidado, está chegando a curva, viu? A pessoa está lá, está vendo o que você está carregando, não te ajuda, e ainda reclama, ou ainda fala alguma coisa. É nesse momento que o meu e o seu coração de Marta aflora. É nesse momento que eu e você nos identificamos com Marta, quando vemos também essas coisas acontecerem. E então essa é uma síndrome de Marta que eu e você também temos. É algo que eu e você também percebemos em nós numa situação como essa. Mas o que Jesus viu aqui, que é impressionante, é que o seguinte: Jesus viu um problema no coração de Marta. Marta, ela quer receber bem os convidados, porque ela também quer impressionar Jesus e os discípulos. Ela quer fazer com que a atenção de Jesus seja voltada para aquilo que ela pode fazer e para aquilo que ela pode entregar, para a qualidade do que ela pode fazer. Isso não é uma especulação minha, é a própria palavra de Jesus em relação a ela. Ao estar preocupada, super ocupada, preocupada, inquieta e irritada, Marta olha para aquela situação, vê que ela não vai dar conta de resolver todos os problemas e que não vai dar para ela receber bem os anfitriões, e ela vira e fala assim: poxa, só tem uma pessoa que pode me ajudar a resolver isso aqui, Jesus. Mas Jesus não está vendo o que ele precisava ver. O Senhor do universo está desatento, e eu, pensando bem, preciso ajudá-lo a enxergar essa situação. Ela se vira para Jesus, como nós lemos, e disse o quê? Jesus, não te incomoda que a minha irmã não me ajude? Ou seja, Jesus, o senhor não está vendo o que o senhor precisava ver? Quando nós estamos muito engajados num projeto pessoal na nossa vida, quando nós estamos muito preocupados em fazer com que algo dê certo, em que as rédeas da nossa vida estão na nossa mão, é fácil a gente olhar para Jesus como alguém que pode nos ajudar a resolver e a realizar os nossos objetivos. E olhamos para Ele, não verbalizamos, mas pensamos e oramos: Senhor, por que o Senhor não me ajuda com isso aqui? Por que o Senhor deixou aquilo ali acontecer? Por que o Senhor não está? Olha aqui, Senhor, faz alguma coisa. O Senhor não importa que essa situação esteja acontecendo? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. De eu olhar e falar assim:
nesse projeto do meu serviço, daquilo que eu quero realizar, do que vai imprimir o meu nome e a minha personalidade, do que vai fazer com que as pessoas me olhem e vejam como eu sou bom, como eu sou organizado, como eu faço isso, como eu aquilo outro. Eu olho para Jesus e falo: Jesus, o Senhor não está me ajudando. Tem algumas coisas que o Senhor pode fazer, mas o Senhor não está me ajudando. Quando na verdade eu estou mostrando que o meu coração está focado em fazer aquilo que eu quero, como Senhor da minha vida, como Senhor do que eu quero que aconteça com a minha vida, qual é o resultado que eu quero para a minha vida, e olhando para Jesus e dizendo: o Senhor não vai me ajudar? Logo, o Senhor não vai me servir? Ao invés de olhar para Jesus e me dispor a servi-lo, como o Senhor que Ele é, eu tenho como Marta, olho para Jesus, e olho para Ele como um servo, dizendo: o Senhor não vai me ajudar? O Senhor não vai falar para minha irmã vir me ajudar? É aí que eu acho que o meu e o seu coração precisa se compadecer ou se identificar com o de Marta, porque nós também fazemos isso. E é por isso que eu disse que a ordem das coisas importa, porque o meu serviço deve ser fruto do meu relacionamento. Quando o meu relacionamento com Jesus é fruto do meu serviço, é porque na verdade eu quero fazer uma coisa de mim mesmo, para que a glória seja minha, e Jesus é só um meio, alguém que tem poder, para que eu atinja o meu status e o meu objetivo. Agostinho de Hipona, um pastor da cidade de Hipona, ele dizia o seguinte: pecado é o amor fora de ordem. Quando alteramos essa ordem do serviço, do nosso serviço, quando o nosso trabalho ele tem motivações erradas, embora o que eu faça pareça certo, tudo está errado. Porque as pessoas podem não ver. Ninguém ali percebeu que tinha algo errado com Marta, nem mesmo Marta. Mas Jesus percebeu. Jesus percebeu que o coração dela estava em desordem, que o coração dela estava desordenado, muito preocupado em fazer, em produzir, em realizar, do seu próprio jeito, de si para si mesmo, ao invés de se quebrantar diante do Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Usa-me conforme a tua vontade, não conforme a minha, não conforme o meu querer. Jesus olha para o coração de Marta e vê o seguinte, que Marta está olhando para ele dizendo: Jesus, olhe para tudo que eu estou fazendo, olhe para o quanto eu tenho feito, olhe para o quanto eu estou produzindo, olhe como eu sou importante, olhe as coisas que eu tenho para te oferecer, como se aquilo que eu fizesse, motivasse, aumentasse o amor de Deus por mim. Olhe quanto nós somos míopes espiritualmente. O amor de Deus, ele é perfeito, certo? Se algo é perfeito, é porque não precisa crescer, nem decrescer, certo? É perfeito, completo, total em todos os seus sentidos. Então não há nada que eu possa fazer que leve-me Jesus a amar mais, e não há nada que eu faça que o leve a me amar menos, porque o amor dele já é perfeito. Algo que tem a ver com a essência de Deus, e muitas vezes nós não percebemos. Eu gosto muito de uma música antiga da Vineyard que fala isso, né? Não há nada que eu faça que te leve a me amar mais, e nada que eu faça que afaste o teu amor, porque o amor de Deus, ele não é volúvel como o nosso, ele não se altera, ele não oscila. O amor de Deus é perfeito, por isso que a palavra de Deus descreve ele como uma rocha, como alguém firme, sólido. O amor dele é perfeito, o amor dele não reage às nossas ações, o amor dele não responde às nossas ações, o amor dele foi e continuará sendo, independente de quantos altos e baixos a montanha russa do nosso coração possa andar. Independente disso, Jesus continua sendo. Essa miopia espiritual precisa ser resolvida e compreendida dentro do meu e do seu coração. Não é o quanto eu faço que faz com que Jesus me ame mais, não é o projeto que eu tenho para a minha vida que faz com que Jesus se comova, é o quanto eu me quebranto diante dele, o quanto eu me lanço aos pés dele, como Maria fez, e digo: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor, sendo Senhor, qual a tua palavra de Senhor a mim, de Rei, a palavra de poder, aquela palavra a qual eu vou me submeter? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? A gente, às vezes, olha para os ministérios como um peso, como uma dificuldade, como algo que eu não quero me envolver, porque eu estou
tão engajado, envolvido nos meus planos pessoais, eu estou tão engajado, envolvido nos meus desejos, no meu sonho, nos meus castelos, que eu não tenho tempo para olhar para o Senhor do Universo e dizer, e ouvir as palavras dele, e o ouvir dizer aos meus ouvidos como Maria estava, porque na minha vida eu estou como Marta, fazendo 1 milhão de coisas, na presença do Rei, mas sem glorificá-lo como Rei, perto do Senhor, ouvindo as suas palavras, como a gente ouve todo domingo aqui na igreja, mas talvez com o coração distante, em desordem total, fazendo, num frenesi louco, naquela coisa imparável, mas sem perceber o que ele tem para dizer para mim e para você. O diagnóstico da síndrome de Marta, então, como nós podemos ser curados dessa síndrome de Marta que eu e você temos? A desordem em nossa vida diária é reflexo da desordem em nosso coração. Pastor, mas eu sirvo no ministério. Pastor, mas eu tenho tantos anos de igreja. Pastor, mas eu já estou fazendo isso. Meu irmão, o Evangelho fala para mim e para você que o nosso coração pode se desordenar a qualquer momento. O nosso coração é um carro desalinhado, e um carro desalinhado não permanece na pista. O meu coração, ele é mau. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Nós podemos pegar coisas maravilhosas e belas como o ministério de Jesus, como a oportunidade de servi-lo, e transformá-lo em coisas ruins, e fazê-lo de uma maneira egoísta, pessoal, querendo a glória para mim, coisas que são boas, mas fazendo de acordo com a minha vontade, o meu querer. Por isso que a palavra de Deus, os grandes homens de Deus do passado diziam o seguinte: pregue o Evangelho para você todos os dias. Não que você vá aceitar Jesus todos os dias, porque isso acontece em um determinado momento da sua vida, mas você precisa ser lembrado da dureza e do quanto o seu coração é tendencioso ao mal. O meu e o seu coração são tendenciosos ao mal, para que a gente possa viver uma vida de dependência do Senhor, para que a gente possa viver uma vida dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não consigo fazer. Sabe o que a gente não consegue fazer? A gente não consegue orar o Pai Nosso dizendo assim: Pai, dê-nos o pão de cada dia. A gente está tão preocupado com a nossa vida financeira, em ter aquela gordurinha no banco, em construir isso ou aquilo, em fazer aquilo e aquilo outro. Mas Jesus, na oração do Pai Nosso, diz o quê? Pai, nos dê o pão nosso de cada dia. A gente não cogita a verdade de que nada do nosso dinheiro nos traz segurança nenhuma. Dinheiro nunca trouxe segurança e nunca trará. É uma ilusão, mas que nós nos matamos por essa ilusão. A única certeza que eu e você temos é que Deus é quem cuida de nós. Eu não estou dizendo que você vai acordar amanhã e não vai trabalhar. Eu estou dizendo para você que a única certeza que nós temos é que Deus é quem cuida de nós. Porque por isso Jesus disse: qual de vocês pode acrescentar um fio de cabelo que for à sua cabeça, ou impedir que um deles caia? Qual de vocês pode acrescentar um passo que seja a sua vida? Vocês não podem. A minha e a sua fragilidade, num mundo de tantas circunstâncias como o nosso, devia nos fazer nos dobrar de joelhos diante de Deus diariamente e dizer: Senhor, dependemos completamente do Senhor. Tudo que há em nós é para Ti, vem de Ti e é para Ti. Um grande homem de Deus, de uns 800 anos atrás, ele dizia o seguinte: eu gosto muito de uma oração que ele faz, que era o seguinte, ele dizia assim: Senhor, inspire as nossas ações, para que no Senhor tudo comece e para o Senhor tudo termine. Inspire, ou seja, que comece em Ti, que a motivação pela qual eu vou fazer, que não seja eu mesmo, a minha glória, o meu reino, o que eu quero, mas seja o Senhor, para que comece no Senhor, a fonte de toda a criação e de tudo que é feito, e para o Senhor tudo termine, para que a glória seja toda sua. Sabe, uma das maiores demonstrações do nosso orgulho é quando nós pensamos que a nossa administração, que a nossa criatividade, que as coisas que produzimos ou fazemos, que as nossas capacidades, elas são originárias de nós mesmos. Nada do que nós criamos é original. Tudo é cópia daquele que é todas as coisas. Só existe um artista por excelência no universo, que cria todas as coisas, que faz todas as coisas, que modela todas as coisas. É Jesus. E nós só fazemos porque Ele nos deu o privilégio de fazer por extensão daquilo que Ele fez. Nada está em nós. Nós somos um vaso de barro. Quem é o oleiro é Ele. Jesus não precisa de nada que eu e você temos a oferecer para Ele.
Jesus não precisa do estudo que eu tenho, dos livros que eu li. Jesus não precisa da minha capacidade de falar. Jesus não precisa de nada que eu tenha. Estou falando das ferramentas principais de um pastor. Jesus não precisa. Jesus precisa da minha dependência dele. Jesus precisa que, como Maria, eu esteja sentado aos pés dele dizendo, ouvindo a sua voz, ouvindo aquilo que ele tem para mim e deixando que ele me use de acordo com a sua capacidade. Jesus viu em Marta um coração cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de comparação. E ele quer reordenar as coisas no coração de Marta, mostrando algo que Maria havia feito bem. Jesus não está elogiando Maria, ou Jesus não está fazendo um elogio a Maria por ela não estar fazendo nada, mas por ela ter percebido aquilo que é principal. E o meu serviço, ele só é de fato efetivo, ele só produz alguma coisa quando ele é uma extensão do meu relacionamento com Deus. O desafio que eu tenho para você hoje é esse: que você reordene as coisas na sua vida. Talvez você que tem trabalhado, que tem servido, você que está disposto a trabalhar, você olha e diz assim, eu estou cansado, ou eu tenho tanto para oferecer, eu tenho tanto para fazer. Os seus erros e os seus acertos, eles não mudam em nada o amor perfeito de Deus. O amor perfeito de Deus está aqui para recomeçar com você, para fazer com que você tenha um novo tempo no seu ministério. Se você está aqui e você não tem servido, e você não tem se engajado, eu queria te dizer, o mesmo Deus está aqui, chamando você a ter a atitude de Maria. Não deixe as preocupações da sua vida, não deixe o seu desejo de lazer do fim de semana, as coisas que você quer fazer, roubar de você o privilégio de estar próximo aos pés de Jesus, servindo a Ele como Senhor que Ele é da sua vida. Maria serviria, Maria tem que servir, todos nós temos, mas ouvindo a voz do Mestre, fazendo aquilo que Ele tem para nós. A fonte do serviço não está em mim, no meu desejo de fazer ou nas minhas habilidades, e nem está na minha falta de preocupação e no meu descompromisso com Deus. Ela está em quando eu olho para Jesus, me assento aos pés dele, ouço a sua voz, e Ele reorienta o meu coração, e Ele reorienta a nossa vida. Eu queria que você tivesse essa oportunidade hoje, de ter a sua vida reorientada, talvez da loucura que você tem vivido lá fora e não tido tempo para trabalhar, ou talvez da loucura que você tem vivido aqui dentro, trazendo aquele mesmo jeito louco de trabalhar para cá, e que você tenha toda a sua vida reorientada por Jesus, ouvindo a voz dele, e se colocando como um vaso nas mãos dele, dizendo, Senhor, então usa-me. Se eu serei usado, é porque eu terei uma atitude passiva. Passiva é quem se deixa ser conduzido, e não quem conduz. O que eu quero convidar você agora é para soltar as rédeas, como Jesus chamou Marta a soltar. Tira as mãos do volante e deixe Jesus conduzir a sua vida, conduzir o seu relacionamento com Ele e conduzir o seu serviço. Faz essa oração agora no seu coração. Eu não sei como você está, eu não sei em quais dos papéis ou em quais circunstâncias dessa você se encaixa, eu não sei. E não se preocupe comigo mesmo, não é comigo que você tem que se preocupar, mas o Senhor do universo está aqui, como Ele estava naquela sala com Marta e Maria, e é com você que Ele quer ter uma conversa agora. Feche os seus olhos agora e fale com Ele sobre como está a sua vida, como está a sua realidade diante dEle.